Claro, ainda as várias repercussões após a manifestação de Donald Trump e a tarifa anunciada, que valerá a partir do dia 1º de agosto 50% de taxação sobre os produtos brasileiros. E Donald Trump, presidente norte-americano, sinalizou no dia de hoje a possibilidade de uma conversa com Lula. Em algum momento, o republicano também voltou a defender Jair Bolsonaro. Ele disse que o Brasil trata Bolsonaro de uma maneira injusta. As declarações do presidente americano aconteceram em uma entrevista que foi concedida a jornalistas antes de ele embarcar para o Texas. O Texas, vocês têm acompanhado no noticiário, foi severamente impactado pelas fortes chuvas, inclusive com dezenas de mortos em decorrência das inundações. Bem, deixa eu chamar os nossos comentaristas para a gente entender se dá para interpretar essa manifestação de Donald Trump de alguma maneira, qual é a sinalização que a gente precisa considerar. O Roberto Mota já está ao vivo com a gente no Rio de Janeiro, também acompanhando de perto, né, cada notícia, cada publicação, cada manifestação. Mota, seja muito bem-vindo. Ótima noite a você. Donald Trump dizendo a jornalistas que possivelmente conversará com o presidente brasileiro. Em algum momento, disse, não agora, mas em algum momento isso poderá acontecer. Você acha que talvez essa conversa possa mudar alguma coisa ou a reversão que muitos apostam depende mais da diplomacia, Mota? Acho que tudo pode mudar a qualquer momento, Caniato. Boa noite para você, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa audiência. Mas eu vi um trecho dessa entrevista e me parece que o contexto foi um pouco diferente. Na verdade, ele não disse que poderia conversar. Perguntaram para ele. O senhor conversaria? E pelo que eu me lembro, ele disse, agora não, mas lá na frente, talvez, pode ser. A preocupação de boa parte do Brasil agora é tentar entender qual é a estratégia de Donald Trump. Independente do que Donald Trump quer ou não, eu acho que existem dois caminhos para o Estado brasileiro. O primeiro é o do bom senso, tentar consertar o estrago que foi feito para possibilitar uma negociação. Mas é sempre possível que o Estado brasileiro resolva dobrar a aposta. Há alguns sinais nesse sentido. Quanto a Donald Trump, as opiniões das pessoas com quem eu falei, e foram muitas, se dividem. Algumas dizem que esse aumento de tarifas é uma medida temporária, que será revertida ao menor sinal de boa vontade do Brasil. Enquanto outros dizem que não. Essa outra opinião diz que Trump teria esperado muito tempo até se convencer que a postura do Estado brasileiro é irremediável. Há quem diga que ele tomou primeiro essa medida de aumento de tarifas, que é uma medida genérica, para depois partir para medidas mais pontuais. Que medidas pontuais seriam essas? Ninguém sabe ao certo, mas há muitos palpites. Pois é, os nossos comentaristas trazendo as percepções acerca dessa manifestação, uma nova manifestação de Donald Trump, acerca da imposição dessa tarifa de 50% sobre produtos brasileiros, mas também nessas falas muitos interpretaram que ele fez uma defesa a Jair Bolsonaro, dizendo que ele tem sido tratado de maneira injusta aqui no Brasil. O Luiz Felipe Dávila também está com a gente, vai trazer suas reflexões sobre esse momento, né, Dávila? São várias leituras sobre o que está acontecendo, as manifestações de Donald Trump, o que acontece aqui dentro. Enfim, queria que você também trouxesse seu ponto de vista para essas declarações de Donald Trump. Foi questionado por jornalistas norte-americanos e disse que em algum momento poderia conversar com o presidente brasileiro, mas ele reforça uma defesa a Jair Bolsonaro. Várias pessoas têm interpretado que a taxação tem um objetivo não de mudar a relação comercial entre o Brasil, mas tem um ingrediente político ali, né, Dávila? Caniato, boa noite a você, ao Mota, ao Beraldo e a nossa querida audiência. O problema é que isso tem um enorme custo para o Brasil e para os Estados Unidos. Uma guerra tarifária é um desastre para determinados setores da economia, como mineração, como a questão
do alumínio, do aço, como a questão da laranja, que já conversamos aqui, café, alguns produtos, carne bovina, vão sofrer demais. É uma conta muito alta para pagar, porque começou uma disputa política numa guerra tarifária, o que não faz o menor sentido. Você tem que usar mecanismos da política para combater a política, e não mecanismos comerciais e tarifários para punir o povo brasileiro por causa de uma questão política. É uma coisa que não faz o menor sentido. Então, a atitude de Trump, ao invés de ajudar o ex-presidente Bolsonaro, ajudou o presidente Lula, que agora arrumou lá o inimigo para lutar, começa a unir as pessoas em torno que precisam defender os interesses do brasileiro. Agora ele aparece como defensor do interesse do brasileiro, quando todo mundo parece que vem esquecendo o desastre dessa diplomacia do governo petista, que contribuiu muito para este gesto intempestivo do governo Trump. Ou seja, quem é que vem chamando o presidente americano de fascista? Quem é que vem dizendo que nós precisamos ter uma outra moeda para substituir o dólar, para desafiar o dólar no comércio mundial? Então, quem vem fazendo esses desaforos vem sendo o governo brasileiro. Agora tudo isso é esquecido e agora começam a querer jogar no colo de um debate político a conta em Jair Bolsonaro e não na questão da diplomacia desastrosa do governo Lula. E isso é muito ruim, isso não ajuda a nada. Infelizmente, nós estamos num embate político totalmente irracional, uma reação intempestiva e errada do governo norte-americano que usa uma tarifa comercial para travar uma discussão política. E isso quem paga é o povo brasileiro. Porque imagina só uma coisa, Canhato. Assim, veja o que custa o suco, aquilo que eu venho sempre falando aqui nos pingos, o suco de laranja. Não tem quem vai comprar suco de laranja do Brasil. Não vai ter laranja do Brasil que vai embarcar até agosto. Como é que faz? Isso prejudica o consumidor americano e prejudica o exportador brasileiro. A mesma coisa com o aço, a mesma coisa com o nosso avião da Embraer, coisas que não tem nada a ver. E se começar uma guerra, a Embraer não vai conseguir mais fabricar avião, porque metade do avião que ela fabrica aqui são peças importadas. Se tiver que pagar 100% sobre essas peças, fica inviável o custo do avião. Então, olha o desastre que é para os negócios, para o Brasil, para os Estados Unidos e para o consumidor de ambos os países. Por quê? Porque transformou uma guerra comercial um embate político. Então, este erro pode custar muito caro. Por isso, como o Bota bem disse, é preciso a hora do bom senso agora, é sentar e conversar. E isso é o que não acontece, porque o presidente Lula continua insuflando essa narrativa do circo populista e isso não ajuda em nada a trazer bom senso e as negociações fundamentais para evitar que no dia 1º de agosto o Brasil comece a ter que enfrentar essa taxação de 50% dos seus produtos exportados para os Estados Unidos. Pois é, o Dávila menciona o impacto para alguns setores. A gente vai trazer também essa informação. A ministro Carlos Fávaro, da Agricultura, dizendo e levantando a possibilidade de setores redirecionarem as exportações. Isso aqui o Beraldo disse ontem, né? Não necessariamente esse processo de identificar compradores para essas commodities, nem sempre isso é feito com a mesma moeda, com o mesmo valor. Você acaba tendo que escoar a produção por um valor mais baixo, porque aquele que vai comprar acaba identificando justamente uma oportunidade, né? Então a gente vai tratar disso daqui a pouquinho, a partir dessas manifestações do ministro Carlos Fávaro. Mas deixa eu chamar o Cristiano Beraldo para trazer também a percepção, o diagnóstico dele para esse novo posicionamento de Donald Trump. Beraldo, seja bem-vindo. Ótima noite a você, presidente norte-americano, conversando com jornalistas aí do país. Inclusive, salvo engano, ele já está aí no estado onde você mora, estado do Texas, né? Para visitar os locais que foram atingidos pelas fortes chuvas, enfim, muitas inundações. Mas ele reforça aquela tese, aquela teoria de que Jair Bolsonaro estaria sendo tratado de maneira muito injusta aqui no Brasil, mas também deu a entender, sinalizou que em algum momento poderia conversar com o presidente brasileiro. Aí a dúvida é, será que essa conversa seria determinante para reverter esse cenário de taxação, Beraldo? Boa noite, Canhato. Boa noite, Mota, Dávila. Boa noite à nossa audiência que prestigia diariamente os Pingos nos Is. Canhato, o presidente Donald Trump realmente passou o dia hoje no estado do Texas visitando
as áreas atingidas pela enchente, uma tragédia que aconteceu ali, e ele tem muita coisa no seu prato, para usar a expressão comum. E muita coisa acontecendo no mundo. Tem o problema de Israel, do Irã, da Rússia com a Ucrânia, ele forçando aqui para que a Ucrânia, né, se fortaleça contra a Rússia, que não dá sinais de que vai arrefecer os seus ataques. Tem as questões comerciais com a China, que hoje é um problema grave para os Estados Unidos, porque a balança comercial favorece muito aos chineses, no sentido de que os chineses têm hoje uma condição militar e uma condição tecnológica bastante mais avançada, então é, de fato, um problema real para os Estados Unidos. Diante desse mundo tão complexo, o Brasil, a situação de Jair Bolsonaro, é um tema secundário, talvez terciário, para o presidente dos Estados Unidos. Então a gente se ilude, porque a gente fala sobre o Brasil o dia inteiro, obviamente, vivemos no Brasil, temos essas conexões com o Brasil, mas no contexto mundial a gente precisa ter consciência de que toda essa euforia que existe no Brasil não existe nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump simplesmente está dizendo que ele pode fazer o que ele já fez com outros chefes de Estado. Lembremos aqui, falamos disso ontem ou anteontem, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, esteve na Casa Branca com Donald Trump e J.D. Vance, um encontro televisionado que foi altamente constrangedor para Volodymyr Zelensky. Volodymyr Zelensky saiu de lá irado, porque foi, de uma certa forma, exposto. E o que aconteceu? Uma semana, 10 dias depois, Volodymyr Zelensky voltou à Casa Branca mansinho, para poder conversar nos termos que os Estados Unidos, que é quem tem o cheque, quem tem o dinheiro, que hoje, nesse caso, está ajudando a Ucrânia a se manter viva nessa guerra contra a Rússia, e foi ali para buscar o entendimento. Portanto, o Donald Trump ele não tem nenhuma questão pessoal com o presidente Lula ou com quem quer que seja. O que ele está fazendo é deixando a porta aberta para dizer que, se o Brasil se manifestar no sentido de encontrar ali algum caminho que possa representar uma vitória para ele, para os Estados Unidos, seja na questão comercial, seja na questão da liberdade de expressão que atinge empresas e investimentos das organizações Trump, que ele topa falar com o presidente brasileiro e encontrar um caminho para seguirem adiante sem a necessidade de aplicar essas tarifas de 50%. O problema é que o chefe brasileiro, o chefe de Estado brasileiro, o presidente do Brasil, viu na manifestação de Trump não uma ameaça, mas sim uma oportunidade política eleitoral. Então, o Trump está lidando, nesse caso, com um animal diferente, alguém que dá de ombros para o seu país, alguém que dá de ombros para o interesse do seu país, alguém que dá de ombros para as reais necessidades da população brasileira e daqueles que ousam investir no Brasil, para simplesmente capitalizar em cima de uma fala do presidente americano, porque acha que isso pode render votos no ano que vem. Como é que a gente sai desse imbróglio? Eu, sinceramente, não tenho nenhuma expectativa de que isso seja resolvido a partir de uma interlocução do governo federal brasileiro. Me parece que a solução para o problema grave que está colocado será em negociações bilaterais diretas com as empresas ou, eventualmente, com os governos estaduais. A ver. Inclusive, a gente vai trazer a informação de que o governador de São Paulo fez justamente isso hoje, se reuniu e manteve contato com autoridades norte-americanas. E esse é o tema da nossa enquete do dia. Quero convocar você, convidar você que nos prestigia a participar dessa enquete. A pergunta que nós colocamos no portal jovempan.com.br é a seguinte: você acha que os governadores devem negociar essa reversão das tarifas ou esperar que o governo federal tome as medidas necessárias? Então, duas opções. Entre no portal jovempan.com.br e vote naquilo que você acha que é o caminho mais adequado para os governadores: negociar diretamente com os Estados Unidos ou esperar que o governo federal tome as medidas. A gente vai trazer daqui a pouco as primeiras parciais. Deixa eu passar para o Mota, porque tem um ingrediente que envolve a fala de Donald Trump. Mota, nessa entrevista que você, inclusive, acompanhou também,
Donald Trump disse o seguinte sobre Jair Bolsonaro: eles estão tratando o presidente Bolsonaro de maneira muito injusta. Eu o conheço bem, negociei com ele, um negociador duro e um homem honesto. Não lhe parece que as sinalizações de Donald Trump indicam que as questões políticas tiveram um peso muito maior na decisão dele para a taxação? E aí talvez a reflexão que a gente deva fazer: a reversão desse caso deve passar necessariamente por isso, pelas questões políticas? Bom, eu acho que está claro. Eu não sei como Donald Trump poderia ser mais claro. Talvez se ele fizesse um desenho, me, Trump, he, Bolsonaro, ou um desenho dos dois abraçados. Olha, eu não sei como é possível, no mundo atual, separar a política da economia. Eu não conheço nenhum governo no mundo que faça isso. Não, essa questão é econômica. Vamos esquecer a política, vamos pensar estritamente do ponto de vista técnico. Por exemplo, no caso do aumento das tarifas, existem vários casos do uso de medidas econômicas para se atingir fins políticos. Por exemplo, hoje mesmo, contra a Rússia, as sanções contra a Rússia por causa da guerra da Ucrânia. Não são sanções econômicas, estritamente falando, são políticas. As sanções contra o Irã, pela insistência no desenvolvimento de armas nucleares, o embargo americano contra o regime cubano é uma sanção econômica com objetivos políticos. Eu acho que não dá, especialmente no mundo de hoje, para separar uma coisa da outra. E aí eu trago o maior exemplo: o próprio governo brasileiro. Tudo que o governo faz, ou desfaz, ou deixa de fazer na economia está estritamente subordinado à política. Vejam, por exemplo, as últimas declarações do próprio ministro da Fazenda. Você, Dávila, é um bom exercício esse que o Mota nos propõe quando a gente olha para as sanções que foram impostas a países com guerra, enfim. Há quem entenda que trata-se de uma medida legítima de Donald Trump, independentemente das consequências terríveis para o Brasil, por exemplo. E aí há alguns caminhos possíveis para o nosso país tentar reverter, negociar, devolver na mesma moeda, enfim. A diplomacia tem que entrar em campo. Quais lhe parecem as opções mais adequadas nesse cardápio? É muito diferente o caso, esses que o Mota citou, do caso do Brasil. Todos os casos que o Mota citou, foi uma atitude do poder executivo total. É o poder. O Putin tem o poder de mobilizar o seu exército. O governo, o presidente ou o ditador de Cuba tem o poder de desfazer aquilo. No nosso caso, não. O que ele quer dizer aqui é que tem que mudar o julgamento de Bolsonaro, uma coisa do judiciário que o governo não tem nenhuma interferência. Agora, se achar que isso tem ingerência, não tem nenhuma. Agora, o que pode fazer, sim, fazer uma atitude política contra, por exemplo, medidas de censura, como é o caso no Brasil, principalmente que afetam empresas americanas, isto sim é um posicionamento político e pode usar algum tipo de outra ferramenta muito mais inteligente do que essa que ele usou das tarifas. Então, assim, uma coisa é você ter tarifas contra um país, ou usar a parte econômica, comercial, para tentar dissuadir um governo de atuar de uma certa forma. Outra coisa é interferir no julgamento da Suprema Corte brasileira. Isso é uma outra história. O governo nenhum governo teria esse poder, nem que se fosse o presidente Tarcísio, não pode mudar o que vai fazer o Poder Judiciário. Então, ela é totalmente inócua e ineficaz, porque é isso que ele quer fazer. Como é que você vai mudar a atitude do Poder Judiciário, que sequer é um órgão eleito? Ele vai fazer o que ele quiser, bem entender, no tempo dele. Então, assim, não tem correlação entre uma coisa e outra. Uma coisa é você usar isso para dissuadir o governo, que tem o poder de mudar aquela política pública. Outra coisa é tentar interferir num julgamento aqui. Agora, na questão da liberdade de expressão, principalmente aquilo que afetou empresas norte-americanas, aí o governo pode se posicionar de uma forma parecida com essa estratégia adotada pelos exemplos que o Mota citou. Então, são duas coisas muito distintas. O fato é que a atitude de Donald Trump, ao invés de estar ajudando Jair Bolsonaro, está prejudicando cada vez mais. Certamente há mais hoje animosidade, isso provavelmente pode afetar inclusive o julgamento do presidente Bolsonaro,
e está jogando agora às costas uma narrativa que eu acho descabida, mas está hoje na imprensa, a conta no colo de Jair Bolsonaro, de Eduardo Bolsonaro e da família Bolsonaro. O que não é verdade, como a gente já falou aqui, todas essas atitudes da diplomacia americana. Mas isso ressuscitou politicamente Lula. Lula estava nas cordas, tendo que responder esse escândalo do INSS, tendo que responder a questões gravíssimas de uma irresponsabilidade fiscal que está matando o povo brasileiro com inflação alta, maior inadimplência e maior taxa de juros. E agora, tudo isso sai de cena, Caniato. E a gente fica focando aqui no Lula com o chapeuzinho dele lá defendendo os brasileiros, como se ele fosse agora o cara que vai defender o povo brasileiro contra as barbaridades cometidas no seu próprio governo. Então, veja só, Bolsonaro foi, na verdade, o melhor marqueteiro político para Lula. Agora, o Dávila menciona, com toda a razão, Beraldo, que o Poder Executivo não tem autonomia, não há previsão constitucional para que o Executivo altere o curso normal desse processo no Judiciário. De fato, mas poderia haver uma articulação, da mesma maneira que houve um acordo para que um texto fosse produzido a 6 mãos, Executivo, Judiciário e Congresso Nacional, não haveria condições, se houvesse interesse, naturalmente, do Executivo tentar negociar uma saída a 6 mãos com o Congresso e o Judiciário, pensando talvez até em um texto que atendesse de maneira customizada a alguns pleitos. Enfim, é um exercício, ainda que pessoas não concordem com essa possibilidade, Beraldo. Neto, possibilidade legal não há. O texto constitucional é muito claro em dizer que os poderes são independentes, autônomos. Um não pode interferir no outro. E o arranjo político, o arranjo legal se dá justamente no sentido de preservar os poderes um do outro. Então, não há possibilidade legal. Mas, como o Brasil virou uma grande esculhambação, obviamente, diante de tudo que nós estamos vendo, tudo é possível. É claro que há possibilidade hoje de sentarem, fazerem um acordo, não, vamos por aqui, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer uma estratégia conjunta. É uma vergonha para o Brasil, mas que é possível, e a gente tem visto isso em outras oportunidades, é possível. Agora, vamos imaginar o que passa na cabeça de Vossas Excelências que estão no Supremo Tribunal Federal hoje. Será que eles têm esse sentimento? Será que eles estão sendo importunados com estes assuntos dos efeitos da tarifa ou eles simplesmente estão sendo inflados, alimentados para dizer, olha, está vendo? As nossas decisões estão corretas, estamos protegendo o Brasil. O Brasil está sob ataque. A extrema-direita norte-americana está dando gasolina no tanque da extrema-direita brasileira. E nós temos, então, que ficar muito mais vigilantes e sermos mais duros ainda nas nossas decisões para proteger o Brasil desses extremistas. Sinceramente, Caniato, para mim, a visão é essa. Porque o dano feito para eles está colocado. Eu acho muito improvável que haja uma reversão nessa postura, que voltem atrás para dizer, olha, veja bem, não era bem assim, a gente se equivocou, aquela multa que era para a rede social X e que a gente cobrou da outra empresa, da Starlink, foi um equívoco, aqui foi o estagiário que errou na hora de anotar. Eu acho muito improvável que isso aconteça. Mas o que fica? Fica o Brasil escancarado para o mundo que a gente, de fato, é o que a gente sempre foi. Que a gente teve esperanças pontuais em algum momento que seria revertido, mas o Brasil sempre foi isso, a República das Bananas, em que a sua população tudo aceita, porque nós fomos forjados para sermos uma população pacífica. A gente não ama o nosso país, a gente ama aquilo que a gente tem. A gente se preocupa em se defender de tudo e de todos. A gente sai na rua
com medo, se defendendo, para não ser assaltado, para não roubarem aliança. Aqueles que podem sair na rua com um carro blindado. Mas você paga imposto para ter segurança? Ah, não tem, mas eu me viro. Não, mas a sua rua tinha que ser segura. Ela não tem problema não. Eu construo um muro no meu condomínio e coloco segurança. Mas você vai ter que pagar mais por isso, não tem problema, a gente paga. Ah, mas saúde, seguro-saúde, não, a gente também dá um jeito. O brasileiro é assim, Canhato, a gente se conforma com absolutamente todos os absurdos que são impostos a nós. Então, não há receio dessas pessoas, de poderosos, com a reação. Eles simplesmente vivem fechados no universo que lhes cabe, achando que a referência de mundo que eles têm é a referência do mundo real. Não é, Canhato. O mundo real é esse Brasil humilhado que a gente está vendo.